A falange de boiadeiros não nasce no livro, não surge no altar decorado e não se sustenta em discurso bonito. Ela nasce no chão batido, no som do berrante ecoando longe, na poeira levantada pelo gado em movimento e na lei silenciosa que organiza o caos. Dentro da religião de matriz africana, os boiadeiros não aparecem para impressionar, eles chegam para conduzir. São espíritos que carregam a força da terra, a disciplina do campo e a firmeza de quem sabe que caminho não se abre no grito, mas na constância. Antes de seguir adiante, se esse conteúdo faz sentido para você, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Esse gesto simples garante que você continue tendo acesso a conteúdos que aprofundam a espiritualidade de matriz africana com respeito, verdade e raiz. Cada inscrição fortalece esse espaço e ajuda a manter viva uma tradição que não foi feita para ser esquecida, mas compreendida. Quando se fala em falange de boiadeiros, muita gente imagina apenas uma figura simbólica, mas na Umbanda e em outras expressões da religião de matriz africana, eles representam ordem, lei e proteção. O boiadeiro espiritual entende de travessia. Ele sabe que nenhuma boiada atravessa o campo sozinha, que o caminho precisa ser observado, que o tempo da condução é tão importante quanto a direção. Essa falange atua justamente onde há desorganização espiritual, conflitos internos e caminhos embaralhados. Há algo pouco dito sobre os boiadeiros que prende quem realmente observa. Eles não prometem atalhos, eles ensinam percurso, não removem obstáculos por mágica, mostram como atravessar. Essa lógica, simples e profunda, explica por que essa falange se manifesta com tanta força quando a fé é colocada à prova e quando decisões precisam ser tomadas com firmeza. E é justamente aí que começa a compreensão real do papel desses guardiões, algo que só faz sentido quando se entende de onde eles vêm e por que carregam essa autoridade silenciosa. Quando se fala em boiadeiros dentro da religião de matriz africana, é comum que muita coisa seja confundida ou simplificada demais. Não se trata de uma figura folclórica, nem de uma representação romantizada do homem do campo. A falange de boiadeiros é formada por espíritos que trabalham sob a lei, ligados à organização dos caminhos, à disciplina espiritual e à sustentação do equilíbrio. Eles conhecem o peso da responsabilidade, porque no campo quem erra não perde apenas tempo, perde rumo, perde controle e coloca todos em risco. Na lógica espiritual dos boiadeiros, nada é feito com pressa. Assim como uma boiada não se conduz correndo, o trabalho dessa falange acontece no tempo certo. Eles observam antes de agir. Avaliam o terreno, sentem o ambiente, percebem onde está o risco e onde existe passagem segura. Essa postura explica por que a presença dos boiadeiros costuma ser firme, direta e sem rodeios. Não há excesso de palavras, não há promessas vazias, existe orientação clara, muitas vezes silenciosa, mas sempre eficaz. Dentro da Umbanda e de outras tradições de matriz africana, os boiadeiros atuam como guardiões da ordem espiritual. Eles trabalham para desfazer confusões, cortar excessos, alinhar aquilo que saiu do eixo. É comum que essa falange se manifeste em momentos em que decisões precisam ser tomadas e em que não há mais espaço para ilusão. O boiadeiro espiritual não alimenta expectativas irreais. Ele aponta o que precisa ser feito e cobra postura diante do caminho apresentado. Existe uma analogia simples que ajuda a entender essa atuação. No campo, o boiadeiro não anda na frente da boiada apenas por liderança simbólica. Ele anda porque precisa enxergar o terreno primeiro. Precisa saber onde o chão cede, onde o gado pode se espalhar, onde o perigo está escondido. Espiritualmente, essa falange faz o mesmo. Ela vai à frente para garantir que o caminho seja possível, não fácil, possível. Por isso,
Quem busca compreender a falange de boiadeiros precisa abandonar a ideia de soluções imediatas e compreender a lógica da condução. Eles não empurram ninguém, eles ensinam a andar. E essa diferença muda completamente a forma como essa falange é percebida dentro da religião de matriz africana. O que parece rigidez, na verdade, é proteção. O que parece silêncio, na verdade, é leitura profunda do caminho que está por vir. É exatamente nesse ponto que surge uma pergunta inevitável. Se os boiadeiros não prometem atalhos e não facilitam o percurso, por que tantas pessoas sentem que suas vidas começam a se reorganizar quando essa falange se aproxima? Essa resposta começa a aparecer quando se entende o verdadeiro papel dos boiadeiros como guardiões dos caminhos espirituais. Na religião de matriz africana, guardar caminhos não significa apenas proteger contra o que vem de fora. A falange de boiadeiros atua principalmente sobre o que está fora de ordem por dentro. Caminho espiritual não é linha reta, não é estrada limpa e não é trajeto confortável. É chão irregular, é decisão mal resolvida, é escolha repetida que cobra seu preço. O boiadeiro conhece esse terreno porque o trabalho dele sempre foi lidar com o imprevisível, com aquilo que pode se dispersar a qualquer momento. Quando essa falange atua como guardiã do caminho, ela faz algo que muita gente não espera. Em vez de retirar o obstáculo, ela ensina a atravessá-lo. Isso acontece porque, na lógica dos boiadeiros, um caminho só se sustenta quando quem anda por ele aprende a se posicionar. No campo, se o boiadeiro não se impõe no momento certo, o gado se espalha, o rumo se perde e o trabalho se desfaz. Espiritualmente, o princípio é o mesmo. Sem postura, não há direção que se mantenha. Dentro da Umbanda, os boiadeiros trabalham muito ligados à reorganização da vida prática. Eles atuam onde existe confusão, excesso, dispersão e falta de limite. É comum que, sob a força dessa falange, situações se definam de forma clara. Relações se encerram, decisões são tomadas, caminhos que pareciam confusos passam a ter um sentido mais objetivo. Não porque tudo ficou fácil, mas porque deixou de ficar nebuloso. Existe um ensinamento silencioso nessa atuação. Caminho não se abre pedindo licença ao medo. Ele se abre quando a pessoa entende onde pisa. O boiadeiro não caminha olhando para trás o tempo todo. Ele observa, calcula e segue. Essa postura é transferida espiritualmente para quem entra em contato com essa falange. A proteção que eles oferecem não vem da negação do problema, mas da clareza sobre ele. Por isso, quando se fala que os boiadeiros são guardiões do caminho, fala-se de algo muito mais profundo do que proteção externa. Trata-se de alinhar intenção, atitude e direção. E é justamente quando esse alinhamento começa a acontecer que surge um aspecto ainda mais marcante dessa falange. A forma como ela lida com a fé. Não como discurso, mas como prática constante no dia a dia. Na religião de matriz africana, a fé ensinada pela falange de boiadeiros não se mede pelo que se fala, mas pelo que se sustenta. Fé, para essa falange, não é promessa feita em momento de aperto, nem palavra dita quando tudo já deu errado. Fé é postura contínua. É seguir mesmo quando o caminho cansa, quando o resultado demora e quando não há plateia para reconhecer o esforço. O boiadeiro não trabalha para ser visto. Ele trabalha para que a travessia aconteça. A lógica é simples e profunda. No campo, ninguém conduz uma boiada apenas com discurso. O gado responde à firmeza, à constância e à presença. Espiritualmente, a fé funciona do mesmo jeito. A falange de boiadeiros ensina que acreditar não basta se não houver atitude alinhada. Não adianta pedir proteção e continuar repetindo escolhas que desorganizam o próprio caminho. A fé que essa falange sustenta exige coerência entre intenção e ação. Dentro da Umbanda,
Esse ensinamento aparece de forma direta. Os boiadeiros costumam trabalhar com pessoas que já tentaram de tudo e perceberam que o problema não está apenas no mundo ao redor, mas na forma como caminham. Essa falange não alimenta ilusões espirituais. Ela aponta onde está o desvio, onde houve excesso e onde faltou responsabilidade. Pode soar duro para quem espera conforto, mas é exatamente essa firmeza que gera transformação real. Há uma diferença clara entre fé emocional e fé estruturada. A fé emocional oscila conforme o resultado. A fé estruturada permanece mesmo quando o caminho exige esforço. O boiadeiro espiritual ensina essa segunda forma. Ele mostra que caminhar com fé não significa ausência de dificuldade, mas presença de direção. É essa compreensão que faz com que a pessoa deixe de se sentir perdida, mesmo em momentos difíceis. E é nesse ponto que algo muda de forma silenciosa. Quando a fé deixa de ser discurso e passa a ser atitude, o caminho começa a responder. Não por magia, mas por alinhamento. É nesse momento que muitos percebem que a presença dos boiadeiros não chega com barulho, mas com decisões inevitáveis, mudanças claras e uma sensação de que algo se reorganizou. E quando isso acontece, surge uma pergunta que não pode ser ignorada. Como reconhecer quando essa falange começa a atuar de forma mais direta na vida? Na religião de matriz africana, a chegada da falange de boiadeiros raramente acontece de forma espetacular. Não há anúncio, não há aviso claro, não há sinal óbvio para quem espera algo grandioso. O que acontece, na maioria das vezes, é uma mudança de ambiente. O que estava confuso começa a se definir. O que estava travado começa a se mover. Não porque tudo se resolveu, mas porque o caminho ficou mais visível. O boiadeiro não aparece para decorar a jornada, ele aparece para organizar a travessia. Um dos sinais mais comuns dessa atuação é o corte. Situações que se prolongavam sem sentido chegam ao fim. Relações frágeis se desfazem, decisões adiadas se impõem. Na lógica espiritual dos boiadeiros, aquilo que não anda atrapalha a boiada inteira. Por isso, essa falange trabalha muito ligada ao encerramento de ciclos que já cumpriram seu papel. O encerramento pode doer, mas ele limpa o caminho. Dentro da Umbanda, entende-se que os boiadeiros não atuam para agradar. Eles atuam para alinhar. É por isso que, quando essa falange se aproxima, muitas pessoas relatam uma sensação de firmeza interior. Não é euforia, não é medo, não é ansiedade, é clareza. A pessoa sabe o que precisa ser feito, mesmo que não queira fazer. Esse é um dos pontos mais característicos dessa força espiritual. Outra marca da presença dos boiadeiros é a disciplina que começa a ser exigida. A vida passa a cobrar postura. Aquilo que antes era empurrado com a barriga deixa de ser tolerado. O boiadeiro espiritual ensina que caminho se mantém com ordem, e ordem não combina com improviso constante. Essa cobrança não vem como punição, mas como ajuste necessário para que a travessia continue. Quando esses movimentos começam a acontecer, muita gente tenta resistir, achando que algo deu errado. Na verdade, é o oposto. É sinal de que a espiritualidade parou de contornar o problema e decidiu enfrentá-lo junto com a pessoa. E é exatamente nesse ponto que surge um aspecto essencial da falange de boiadeiros, algo que diferencia essa força de muitas outras dentro da religião de matriz africana. A relação profunda com a lei, o limite e a responsabilidade. Na religião de matriz africana, a lei que os boiadeiros representam não é castigo, nem rigidez sem sentido. É limite. E limite, no campo, é o que impede a perda. A falange de boiadeiros trabalha dentro de uma lógica simples e profunda. Sem limite, não há condução. Sem condução, não há caminho. Sem caminho, tudo se dispersa.
Por isso, essa falange se manifesta com tanta força quando a vida entra em desordem repetida, quando escolhas sem consequência começam a cobrar um preço maior. O boiadeiro conhece a lei do campo porque viveu nela. Sabe que não existe liberdade real sem responsabilidade. No plano espiritual, isso se traduz de forma direta. Os boiadeiros não sustentam comportamentos que sabotam o próprio caminho da pessoa. Eles não reforçam vícios emocionais, não alimentam desculpas e não validam atitudes que quebram a própria estrutura espiritual. Essa postura firme não afasta, ela protege. Dentro da Umbanda, essa falange atua como um eixo de correção. Quando algo sai do lugar, o boiadeiro não ignora, ele ajusta. Isso pode significar dizer não onde antes tudo era permitido. Pode significar colocar fim em situações que se sustentavam apenas por apego. A lei dos boiadeiros não é moralista, é funcional. Aquilo que não funciona para o caminho precisa ser revisto. Existe uma analogia clara com a vida prática. Um boiadeiro que não respeita o ritmo do gado perde o controle da boiada. Um que não impõe limite coloca todos em risco. Espiritualmente acontece o mesmo. Quando a pessoa não respeita seus próprios limites, quando ignora sinais claros de desgaste, a vida começa a desandar. A atuação dessa falange surge justamente para reorganizar esse ritmo. Por isso, quando se fala que os boiadeiros trabalham na lei, fala-se de uma espiritualidade que não negocia com o caos. Eles não entram para apagar incêndio causado por imprudência contínua, sem antes ensinar como evitar o próximo. Essa postura constrói algo sólido, mas exige maturidade para ser compreendida. E é justamente essa maturidade que abre espaço para entender a força silenciosa que sustenta toda essa falange. Uma força que não vem do barulho, mas da terra. A força da falange de boiadeiros não se impõe pelo som alto nem pela presença expansiva. Ela se manifesta no silêncio que organiza. Na religião de matriz africana, tudo que vem da terra carrega estabilidade, peso e sustentação. O boiadeiro trabalha com essa energia. Ele não precisa provar nada, porque a firmeza do chão já fala por ele. Onde essa falange atua, o excesso perde espaço e o essencial permanece. O silêncio do boiadeiro não é ausência, é observação. No campo, quem fala demais perde a atenção do gado. Quem se movimenta sem estratégia cria dispersão. O boiadeiro experiente observa primeiro, age depois. Espiritualmente, essa postura se repete. A falange de boiadeiros ensina que nem todo problema pede reação imediata. Alguns pedem leitura, entendimento e posicionamento firme no momento certo. Dentro da Umbanda, essa energia se conecta muito com pessoas que já viveram desgaste espiritual. Gente que cansou de promessas vazias, de soluções rápidas que não se sustentam. A força dos boiadeiros chega para estabilizar, não para excitar. Ela acalma o ambiente, reduz o ruído interno e devolve a sensação de chão firme. Não é uma força que empurra para frente a qualquer custo, mas que sustenta para que o próximo passo não seja em falso. Essa ligação com a terra também explica por que os boiadeiros trabalham tanto com constância. Nada do que eles constroem é imediato. Assim como o campo precisa de cuidado contínuo, o caminho espiritual exige manutenção. A falange não aparece para resolver tudo em um momento isolado, mas para ensinar uma forma de caminhar que se mantém ao longo do tempo. Quando essa compreensão se instala, algo muda profundamente. A pessoa deixa de buscar barulho espiritual e começa a valorizar estabilidade. Deixa de procurar sinais extraordinários e passa a perceber ajustes sutis que fazem toda a diferença. E é justamente a partir dessa força silenciosa que os boiadeiros começam a transmitir ensinamentos que ultrapassam o campo espiritual e alcançam a vida prática de forma direta.
Os ensinamentos da falange de boiadeiros não ficam presos ao terreiro, ao rito ou ao momento espiritual. Na religião de matriz africana, aquilo que não serve para a vida prática não se sustenta como aprendizado verdadeiro. O boiadeiro ensina caminhando, corrigindo postura, ajustando ritmo. Ele mostra que não existe avanço sem responsabilidade e que todo caminho exige compromisso com aquilo que se escolheu seguir. Um dos ensinamentos mais fortes dessa falange é a paciência ativa. Não é esperar parado, nem aceitar tudo em silêncio. É agir no tempo certo. No campo, o boiadeiro sabe que forçar o gado gera dispersão. Espiritualmente, isso se traduz em não tomar decisões no impulso, não agir movido apenas pela emoção e não insistir em caminhos que já mostraram seus limites. O boiadeiro ensina a reconhecer quando avançar e quando segurar. Outro aprendizado essencial é a responsabilidade pela própria rota. A falange de boiadeiros não trabalha com a ideia de vítima permanente. Cada um responde pelo caminho que escolhe sustentar. Dentro da Umbanda, isso aparece como um convite à maturidade espiritual. Não adianta pedir proteção e continuar alimentando desorganização. O boiadeiro ensina que proteção anda junto com postura correta. Há também um ensinamento silencioso sobre simplicidade. Caminho firme não precisa ser complicado. Muitas vezes, a vida se confunde porque se afasta do básico. O boiadeiro espiritual ensina a limpar excessos, cortar distrações e focar no que realmente sustenta o avanço. Menos ruído, mais direção, menos promessa, mais atitude. Quando esses ensinamentos começam a ser aplicados, algo se transforma de forma concreta. A pessoa passa a confiar mais no próprio passo, entende melhor seus limites e reconhece quando é hora de mudar a rota. Esse aprendizado não vem em forma de discurso longo, mas de ajuste contínuo. E é exatamente essa forma simples e firme de ensinar que prepara o terreno para compreender o sentido mais profundo do caminho, guiado pelos boiadeiros. Algo que só se revela quando se olha para a travessia como um processo, não como um destino final. O caminho que a falange de boiadeiros guarda não termina em um ponto específico. Na religião de matriz africana, caminho é movimento contínuo. É travessia que se renova a cada escolha. O boiadeiro não conduz para um fim definitivo. Ele conduz para um estado de consciência mais firme. Por isso, quem caminha sob essa força aprende que não existe chegada sem manutenção. O cuidado com o caminho é diário, silencioso e constante. A presença dos boiadeiros ensina que fé não é algo que se ativa apenas quando a vida aperta. Ela se constrói na rotina, nas decisões simples, na forma como se lida com limites, responsabilidades e escolhas repetidas. O boiadeiro espiritual observa como a pessoa anda quando ninguém está olhando. É ali que o caminho se fortalece ou se enfraquece. A espiritualidade de matriz africana sempre deixou claro que não existe proteção sem coerência entre pensamento, atitude e direção. Esse entendimento muda completamente a relação com o próprio percurso. O caminho deixa de ser algo externo, controlado pelo destino, e passa a ser uma construção consciente. A falange de boiadeiros não carrega ninguém no colo. Ela caminha ao lado, aponta, sustenta e cobra postura. Essa parceria silenciosa é o que transforma travessias difíceis em aprendizados sólidos. E talvez seja por isso que tanta gente sente que, depois de compreender a força dos boiadeiros, já não consegue mais caminhar da mesma forma. Algo se ajusta internamente. O passo fica mais firme, o olhar mais atento e a escolha mais responsável. O caminho continua, mas a forma de caminhar muda. A partir daqui, surge uma reflexão inevitável que aprofunda ainda mais essa compreensão.
Se os boiadeiros guardam caminhos, conduzem travessias e ensinam postura, o que acontece quando alguém decide ignorar essa lei silenciosa e insistir em caminhar sem direção? Finalmente, compreender a falange de boiadeiros dentro da religião de matriz africana é aceitar que caminho sem direção cobra seu preço. Quando a lei silenciosa dessa falange é ignorada, não há punição mística nem castigo imediato. O que acontece é desorganização. O passo perde firmeza, as escolhas se repetem sem aprendizado e a travessia se torna cansativa. No campo, boiada sem condução se espalha. Na vida espiritual, o princípio é o mesmo. Os boiadeiros ensinam que liberdade não é andar sem rumo, mas saber exatamente por onde se pisa. Eles guardam o caminho não para limitar, mas para sustentar. Quando alguém insiste em caminhar sem observar limites, sem assumir responsabilidade e sem respeitar o ritmo da própria travessia, o caminho responde com obstáculos cada vez mais claros, não como punição, mas como aviso. Dentro da Umbanda e das tradições de matriz africana, essa falange representa maturidade espiritual. Caminhar com os boiadeiros é aceitar correção, ajustar postura e compreender que fé não substitui atitude. O boiadeiro não toma decisões pela pessoa, mas deixa evidente quando o caminho escolhido não se sustenta mais. A grande lição é simples e profunda. Todo caminho responde à forma como é trilhado. Quando há coerência, o chão firma. Quando há desordem, o percurso pesa. A falange de boiadeiros permanece ali, silenciosa, firme, observando, não para julgar, mas para conduzir quem decide caminhar com consciência, respeito e verdade.